Amém. Você pode sentar. E assentado como você está, eu peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis. O capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 21. Eu estarei lendo pela versão Almeida Revista e Corrigida, que é uma das versões mais originais, mais fiéis aos manuscritos mais antigos, né? Então estarei lendo pela ARC 95. Gênesis 15. Você achou? Amém? Amém. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. Trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves, são aves de rapina, desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: saibas, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á. Quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão. E depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice. Serás sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. E eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Que Deus, pois, aplique a sua palavra ao nosso coração. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor me dê graça para que a palavra seja transmitida, ó Deus, com graça aos nossos corações. Espírito Santo, eu te suplico, auxilia-me, e que o Senhor possa falar ao coração do teu povo, do povo que o Senhor separou para junto de si mesmo, e que o Senhor esteja falando ao coração deles, conforme a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Toda dispersão, todo o mal, tudo aquilo que venha tirar a nossa atenção da mensagem, nós ordenamos que bata em retirada desse lugar, ó Deus, e que, ó Deus, a tua paz recaia sobre nós, e que, ó Deus, a palavra possa trabalhar em nossa fé, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém. Eu quero falar nessa noite sobre o Deus que faz alianças, o Deus que faz pactos com os homens, porque se tem uma coisa que diferencia o cristianismo de toda e qualquer religião do mundo, é que enquanto as religiões do mundo, os seus deuses requerem que os seus seguidores o busquem, vão até eles, o cristianismo prega um Deus que vai até o homem, que se revela ao homem, que mostra para o homem quem ele é, e que chama o homem para, junto de si, fazer uma aliança. Essa é a grandíssima diferença daquilo que cremos, daquilo que outras pessoas creem. Porque nesse texto nós podemos ver
que começa no versículo 1, o contexto dessa passagem, é que Abraão está dentro da sua tenda, depois que ele vence a guerra contra os 4 reis, e ele está pensativo, reflexivo, e Deus vai até ele. E que bom que Deus é assim, porque eu e você só estamos aqui porque Deus veio até nós. A Bíblia diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Salmo 100, versículo 4 diz: não fomos nós, mas o Senhor que nos escolheu e nos fez ovelhas do seu pasto. Quando você para ver essas verdades, você vê que o primeiro passo sempre é o de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E o próprio João, na sua epístola, diz que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então nós temos um Deus que está em ação. Nós temos um Deus que se movimenta. Nós temos um Deus que trabalha. Nós temos um Deus que enviou o seu Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E depois que Ele nos convenceu, abriu os nossos olhos e nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador. E ali está Abraão, triste, na tenda. E Deus diz para Abraão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e grandessíssimo galardão. E diz a Bíblia que quando Abraão ouve essas palavras, ele diz assim: Senhor, que hás de dar-me? Pois eu ando sem filhos, e o mordomo na minha casa é o Damasceno Eliezer. Ou seja, do que me adianta ter uma grande recompensa, se eu não terei herdeiros para herdar essa recompensa? Porque o Senhor me disse que me faria uma grande nação, e até agora eu não vejo nada, Senhor. E aí, irmãos, é interessante esse Deus, porque é incrível como Deus é diferente da gente, né? E é incrível como Deus, a nível de entender que a nossa fé, ela é imperfeita, porém sincera, Deus, Ele não nos recrimina quando nós indagamos com respeito a algumas questões que nós ainda não conseguimos compreender. Porque a grande verdade é que não somos nós que compreendemos Deus, mas é Deus que nos compreende. E como é importante saber que Deus, diferente de mim, que se fosse eu, que ouvisse isso de Abraão, eu diria assim: mas rapaz, eu tenho mostrado para você que eu sou Deus, eu vim aqui te falar isso, e você ainda está duvidando de mim, seu incrédulo. Mas Deus não faz isso. E como é bom saber que nós temos um Deus que confia muito mais numa fé que demonstra suas fragilidades do que numa fé que quer parecer perfeita em todo o tempo. Deus pega Abraão, o tira da tenda, e eu quero criar na minha imagem de que ele pegou nas mãos de Abraão, disse: vem cá, Abraão, comigo. E ele tira Abraão de dentro da tenda e diz assim: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que podes. E eu fico imaginando Abraão naquele momento contemplando. Aí Deus diz assim: tua descendência será tão numerosa como as estrelas dos céus. E Gênesis 15:6 é algo extraordinário, porque Gênesis 15:6 diz assim: creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. É como que se naquele momento ali foi o momento em que Abraão nasceu de novo, porque ele creu. Não teve nenhuma evidência externa a não ser crer na palavra de Deus. Então, quando Abraão dá a resposta do crer, começa o texto que a gente leu. Quando Deus chega para Abraão e diz assim: eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdares. Aí Abraão, quando ouve isso, faz uma outra pergunta que alguns estudiosos no Antigo Testamento
divergem. Que tipo de pergunta foi essa? Uns dizem que Abraão queria saber as garantias de que Deus daria para ele, de como era que ele poderia ter a certeza de que ele iria herdar aquela terra. E outros dizem que, na verdade, Abraão estava querendo saber que méritos ele teria para herdar aquela terra, porque ele diz assim: Senhor, como saberei que hei de herdá-la? E aí é que nesse momento entra uma característica de Deus que é extraordinária, do Deus de pactos, do Deus de aliança. Porque pacto e aliança com Deus é uma coisa que não se quebra, é eterna. Se Deus disse para você que está fazendo ou que vai fazer algo na sua vida, espere, porque Ele vai fazer, porque Ele não é homem de duas palavras. E Ele mesmo diz assim: eu não sou homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso falando eu não haverei de cumpri-lo? Então o que é que Deus faz? Abraão, traga para mim alguns animais, cabrito, bezerro, cabra. Traga para mim também um pombo e uma rolinha. E esse chamado era para que eles realizassem um pacto que Deus chama no Antigo Testamento de Berit, que é um pacto que deveria ser selado com sangue. E esse ritual incluía a morte de animais e o compromisso das pessoas com uma promessa. Então o que Abraão faz? Abraão não só mata os animais, ele corta daqueles 3 grandes animais no meio e coloca as carcaças, uma em frente à outra, fazendo um caminho para que ele pudesse passar, e coloca também tanto a rolinha como a pombinha mortas, mas ele não esquarteja, deixa-as mortas perto dos outros animais. E o que é que significa isso? Primeiro, cada animal morto significava que, se uma das partes quebrasse o pacto ou qualquer dos seus termos, o seu sangue seria derramado como daquele animal. Então era mais ou menos assim a aliança de corte. 2 pessoas faziam uma aliança. Essas 2 pessoas que faziam uma aliança, depois que elas separavam os animais, elas passavam de mãos dadas. E elas passavam fazendo os juramentos e os termos. E uma das coisas que elas diziam é: aconteça conosco o que aconteceu com esses animais, se nós não cumprirmos as palavras que estamos dando agora, um para com o outro. E segunda coisa que representava aquele animal, aqueles animais, era que o animal era substituto daquelas pessoas. Ou seja, elas se consideravam mortas para si mesmos, enquanto não cumprissem a promessa que lhe foi dada. E Deus está chamando Abraão para esse pacto, para essa aliança. E você deve colocar na sua mente o seguinte: o Deus que te chama é um Deus de aliança. Não é um Deus que hoje te chama, amanhã se arrepende e diz: meu Deus, o que foi que eu fiz? Oh Jesus, o que foi que eu fiz? Chamei esse camarada para fazer uma aliança comigo. Estou tão arrependido. Deus não é assim. Porque Deus já sabe tudo sobre mim, sobre você. Quando Ele te chamou, Ele sabia exatamente que tipo de pessoa você era. E Ele mesmo assim te chamou. Eu quero me aliançar com você. E eu vou trabalhar na sua vida para te tornar capaz de exercer esse pacto que eu estou fazendo contigo. Esse é o Deus que nós servimos. Mas quando você começa e continua lendo o desenrolar aqui da narrativa, você percebe que Abraão, ele é obediente. Ele pega os animais, ele mata, ele esquarteja, ele divide. E quando ele faz isso, a Bíblia diz que aves de rapina. Você sabe o que é ave de rapina? Ave de rapina, coruja é ave de rapina, urubu é ave de rapina, corvo é ave de rapina. Geralmente ave de rapina são aquelas aves que têm o bico tipo um anzol, as garras são muito afiadas e elas têm algumas características incríveis nelas. Uma delas é que elas têm super audição, super olfato e supervisão. Tipo, você vê uma coruja. A coruja, ela é um animal pronto para caçar à noite. Ela enxerga muito bem à noite.
E além dela enxergar à noite, se você perceber o formato do rosto da coruja, é um formato tipo parabólica. Significa que ela consegue pegar o som. E quando elas estão nessa caçada, principalmente a roedores, elas conseguem ouvir 3, 4 metros abaixo do solo e caçar. Um urubu, ele consegue sentir o cheiro do cadáver 5 quilômetros de distância. Você sabe o que é isso? Uma águia consegue enxergar a mais de 10 quilômetros de distância de uma forma assim, muito efetiva. Essas são aves de rapinas. E essas aves de rapinas, na Bíblia, representam as forças do mal. E observe bem o que acontece muitas vezes em nossa vida. Deus manda você fazer algo. Deus te dá uma orientação. Deus coloca algo no seu coração. E você obedientemente, quando se dispõe para fazer, as aves de rapinas aparecem na sua vida. Como aparecem, pastor? Aparecem, se manifestam através de pessoas que vão tentar roubar a sua fé. Se manifestam através de pensamentos duvidosos. Se manifestam através de pessoas que, por mais que essas pessoas sejam, sabe, irmãos, pessoas que queiram o seu bem, geralmente elas nunca vão ouvir de Deus o que Deus falou para você. E elas vão tentar fazer com que você não entre nessa, a fim de que você se preserve, mas na verdade elas vão arrebentar com a sua fé. Essas aves de rapina se manifestam em pensamentos duvidosos. Ou seja, eu fico pensando na expectativa de Abraão. Deus diz assim: traga-me. Deus estava ali com ele. Corte no meio. O que era que Abraão ia pensar? Bom, acabei de cortar, Deus ia agir. Mas já parou para pensar que tem momentos que a impressão que você tem é que Deus está distante de você? Que Deus se esqueceu? A impressão que você tem é que Deus está demorando, e isso gera tanto conflito. Já parou para pensar que é justamente no momento que você está obedecendo a Deus que os maiores conflitos aparecem na sua vida? E não é porque você fez algo errado, aparecem porque você está fazendo a vontade de Deus. Porque se você não estivesse fazendo a vontade de Deus, aquele problema não existiria. Já parou para pensar que existem momentos na sua vida que é justamente assim? E você diz assim: se eu soubesse, eu não faria. E você começa a achar que ou você ouviu errado, ou que você está fazendo uma coisa errada, ou que tem algum problema em você, porque essas coisas estão acontecendo comigo. Porque se você for igual a mim, que tem uma mente fértil, e às vezes eu me pego pensando um monte de coisa, eu diria assim, se eu fosse Abraão: meu Deus, cadê Deus? Deus, eu estou te obedecendo e o Senhor está permitindo esse momento difícil, porque Abraão passou a tarde inteira só afugentando. Ele afugentava uma daqui, aí apareceu outra ave ali, ele afugentava, foi uma canseira. Tem momentos na sua vida que só porque você está obedientemente agindo como Deus quer, você recebe canseira, cansaço, enfado. As aves de rapinas vêm com as garras de fora, se manifestando através das línguas ferinas das pessoas que você mais ama, para desestimular você, meu irmão. E traz o que é isso? Desânimo. A missionária há poucos instantes perguntou: quantos aqui se desanimaram esse ano? Eu levantei minha mão. Porque claro que eu me desanimei, mas eu tenho um Deus que me sustenta e me renova, assim como você também tem um Deus que te sustenta e te renova, e que te coloca de pé. E quando você está caído, Ele vai lá e diz: ops, cair do homem, mas o levantar pertence a mim. Se levante, e você recebe aquela força. Ou então, quantas vezes nós passamos momentos em que ao dormir, antes, melhor dizendo, de dormir, nós pensamos assim: acabou, nem sei como é que vai ser o meu amanhã. E você dorme triste, cabisbaixo. Só que no dia seguinte, quando você acorda,
você está com ânimo renovado. Quem já viveu isso aqui? Quem viveu isso aqui esse ano? Eu já vivi isso aqui. E vivi isso aqui. E vivi isso durante esse ano. Mas qual deve ser a nossa atitude quando Deus nos manda fazer algo e as aves de rapina vêm contra nós? A nossa atitude deve ser de fé num Deus que não pode falhar, que aos nossos olhos Ele pode até demorar. Não é que Ele demora, mas aos nossos olhos parece que sim. Mas a gente continua tendo essa atitude de espantar para longe de nós os pensamentos, de rejeitar as sugestões que podem vir das pessoas mais importantes da nossa vida, mas que são de encontro com o que Deus falou com você. Você não acolhê-las e você tomar uma atitude e dizer assim: ninguém vai roubar a minha fé, porque quem estava comigo há poucos instantes e mandou cortar aqui esses animais foi Deus, o Deus que disse para mim que a minha descendência será semelhante às estrelas dos céus, incontáveis, incomparável. Assim deve ser a nossa fé. Mas aí o texto diz que depois dessa batalha que Abraão travou para conservar aquilo que representava a sua obediência a Deus, e você deve travar essa batalha sim, para conservar a sua obediência a Deus, principalmente nos momentos mais difíceis que você vai encontrar. O versículo 17, de uma forma dramática, diz assim: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Você está entendendo aqui? Versículo 17, 16, 15, 14. Diz que Abraão adormeceu, pôs-se o sol, ele estava muito cansado, e bateu nele uma tremenda angústia, e ele não teve forças, ele adormeceu. Quando ele adormeceu, ele não passa junto com Deus nesse berite, nessa aliança de corte ou aliança de pedaços, porque pela cultura daquela época eram os dois que iam passar. Mas aqui diz que o fogareiro e que a tocha fumegante passou entre aqueles pedaços, representando Deus. Abraão não passou, só Deus passou. E por que somente Deus passou? Porque aqui, irmão, entra uma verdade bíblica, espiritual, teológica, extraordinária. Só Deus passou, porque a grande verdade é que Deus, Ele faz o pacto, e Ele é o fiador do pacto, e Ele assume tanto a parte dele, como Ele assume também a parte de Abraão. E isso é extraordinário, me mostra aqui duas coisas. A primeira verdade é que nós, homens, nada podemos dar pela nossa salvação e pelas bênçãos de Deus. Não existe isso aqui. Não existe um fio de cabelo de sapo que você possa dar para dizer assim: Deus, eu fiz isso e eu quero dar isso porque eu quero receber a bênção. Não existe nada que você faça que você possa dar em favor da sua salvação. E quando eu falo salvação, eu digo todas as bênçãos que possam vir depois da salvação. O próprio Deus, o próprio Paulo diz em Romanos 8: ora, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele também todas as coisas? Ou seja, por causa da graça, Deus deu o presente maior. Se Ele deu o presente maior, os presentes menores Ele também garante. Restauração familiar, cura, paz, corpo restaurado. Está tudo incluso, tudo incluso. Não tem isso que você possa dar. Não tem seu dízimo. Seu dízimo não é para você conquistar as coisas de Deus. Eu vou dizimar, pastor, estou na campanha aí, aquela campanha de libertação financeira. Eu vou dizimar porque eu já disse para Deus que eu quero 100 vezes mais. E aí o pastor está aqui na frente e diz assim:
Entre na campanha de libertação. Porque Deus, e começa a gritar, e o povo começa a dizer assim: aleluia, eu quero. Olhe, Deus está me mostrando que vai repreender o devorador da sua vida, vai abençoar tuas contas, vai abençoar tuas finanças. Você só vai receber ligação abençoada no seu telefone celular. E você fica ensandecido aí, você está sem quase nada. E o pastor diz assim: olhe, R$1.000. E você vai, pega um cheque, Deus, pela fé, estou dando esses R$1.000. E você dá R$1.000 porque você quer R$100.000. E você acha que Deus se compra. Você acha que seu dinheiro vai comprar a bênção de Deus. E não é assim. Porque Deus não se deixa comprar por nada que seja vil. Ainda que o dinheiro seja bênção. Mas nós temos que entender que existem outras coisas que são moeda corrente no reino espiritual. Sabe o que é moeda corrente no reino espiritual? Gratidão, fé. Você concorda comigo? O sangue de Cristo. Como é que você age com o seu dinheiro? Gratidão. Deus tudo tem dado para você. Aí você reconhece isso e diz: Senhor, das tuas mãos recebemos, para as tuas mãos devolvemos. Oh, glória! Não é ganância. Não tem nada que você possa fazer para conquistar a bênção de Deus, nem a sua salvação. Você não pode dar nada para Deus, para que Ele venha recompensar você. Porque Paulo pergunta em Romanos 11, 33 a 36, ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem primeiro deu a Ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois a Ele eternamente. Amém. É o que a palavra de Deus nos ensina. E Deus pergunta: quem primeiro me deu, Jó? Porque essa pergunta que Paulo faz está escrito em Jó, Jó número 42. Quem me deu primeiro, Jó, para que eu lhe recompense? Eu não posso fazer nada. E essa é uma verdade, por isso que Deus passa sozinho naquela aliança, porque está dizendo assim: essa aliança começa em mim, tem um meio em mim e termina em mim. E quando você entende isso, você percebe que a única coisa que você que está aqui me ouvindo, tanto aqui na igreja, como está me ouvindo pela rádio Farol FM ou pela internet, a única coisa que você pode fazer é crer nas promessas que Deus faz. E quando fala crer, não é só assim. Eu creio. Você crê, pastor? Eu creio. Não, não é esse crer. Crer no Antigo Testamento é o equivalente a você dizer assim: amém, Deus, concordo com o que o Senhor acabou de dizer. E esse amém não é da boca para fora, é você depositar o seu peso naquelas promessas e fazer daquelas promessas o seu caminho. Ou seja, Deus tem uma promessa para você. E Ele está dizendo para você o seguinte: eu vou fazer. Eu farei isso sobre a sua vida e na sua vida. Como é que você vai viver agora? Pela fé. O justo vive pela fé. E que fé é essa? Crendo nas palavras, crendo nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Isso é crer. Você não está vendo, mas você está crendo. Porque Deus passou sozinho. E Ele está dizendo assim: eu garanto isso aqui. Quem está garantindo aqui sou eu. Essa aliança é inquebrável. E segunda verdade é que existem promessas da parte de Deus
que são promessas absolutas. O qual promessa absoluta é diferente da promessa incondicional. A promessa incondicional é aquela que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Isso é condição. Quando é que Deus vai perdoar o pecado, ouvir dos céus e sarar a terra? Se o povo se arrepender, buscar e confessar. É uma condição. Mas existem promessas que são absolutas. O qual promessa absoluta, pastor? É aquela que independe do momento, independe do tempo, independe de como você esteja. Se Deus disse para você: vou te levantar, vou fazer isso na sua vida, você pode estar um bagaço, caidaço, lá na lama. No momento oportuno, Ele vai cumprir, Ele vai fazer, porque Ele é Deus que vela em cumprir a sua palavra. Deus vela em cumprir a sua palavra. Meu avô paterno se converteu. Da família, tanto materna como paterna, ele foi o primeiro a entregar a vida a Jesus. E meu avô paterno viveu uma vida de boemia, de devassidão. Mas ele se converteu mesmo. A ponto de que na casa dele foi aberta uma congregação no interior lá da Bahia. E Deus deu uma promessa para ele que ia salvar os filhos dele. Ele morreu, não viu os meus tios convertendo-se ao Senhor. Não viu, na verdade, ninguém da família convertida. Mas após ele morrer, foi se convertendo assim, ó. Tios meus que já faleceram, que se converteram. Outros tios por parte do meu avô, que são firmes na fé hoje. E os netos dele. Por quê? Porque Deus cumpre. É uma promessa absoluta. E Deus está fazendo aqui uma promessa absoluta. Porque antes dele passar pelos cortes dos cadáveres, versículos 13, 14 e 16, ele revela para Abraão o que vai acontecer com a posteridade de Abraão. Abraão ainda não tem nem Isaac, mas Deus já está dizendo o que vai acontecer. Ele diz assim: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Na verdade foram 430 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da sua iniquidade. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está dando uma visão panorâmica para Abraão. Está dizendo: Abraão, você vai ter um filho. Esse seu filho vai ter outros filhos. Esses outros filhos dos filhos do seu filho terão outros e outros filhos. Eles serão grandes, mas eles vão para uma terra alheia, sabemos que é o Egito, que foi o Egito. Serão escravos lá. Mas quando completar a medida da maldade dos amorreus, eu vou punir aquela nação e eu vou trazê-los para cá. Isso é promessa absoluta. Promessa absoluta é aquela que Deus diz assim: estou te prometendo isso e vou cumprir. E por isso eu vou passar agora sozinho para mostrar para você que é um termo inquebrável. Eu estou assumindo aqui tudo relacionado ao pacto que eu estou fazendo com você. Aí a pergunta que eu faço: você crê nesse Deus? Qual é o momento que você vive hoje? Talvez você pensou tantas coisas. Talvez você imaginou que você não fosse viver o que você está vivendo hoje. E talvez você veja tão distante algumas coisas que Deus um dia falou para você que faria. Aí você pergunta: será que Deus se esqueceu? Mas eu vos asseguro que passe o tempo que for, nós temos um Deus que não se esquece e que faz e que vela. Jeremias 1,12
em cumprir com a sua promessa, em cumprir com a sua palavra. O Deus que vela em cumprir com o cuidado que Ele disse que iria ter com você. Agora, pastor, por que uma mensagem dessa na noite de 24 de dezembro, onde muitas igrejas estão aí celebrando o nascimento de Cristo? O senhor não celebra? Claro. Respeito quem não concorda, mas eu celebro. Mas por que eu trouxe essa mensagem hoje? Porque chegou um momento na humanidade do acerto de contas. Porque essa posteridade de Abrão, que tornou-se Abraão, foi infiel e quebrou esse pacto. E na verdade nós quebramos um pacto com Deus. E chegou o momento do acerto de contas. E em João capítulo 8, versículo 56, Jesus, o Deus encarnado, o Deus Emanuel, que de fato significa Deus dentro do barro, por isso é Deus conosco. O Deus que entrou nesse barro, nesse corpo humano como eu e você temos. Ele disse assim, quando ele estava disputando com os fariseus e os publicanos, os fariseus e os escribas. Ele disse assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Que momento é esse? Que Abraão viu o dia de Cristo e alegrou-se e regozijou-se. É justamente esse dia do pacto. Porque nesse dia do pacto, a Bíblia diz que faz umas trevas, que são trevas profundas. Ou seja, não é somente umas trevas porque o sol se pôs. Algo está acontecendo ali. E eu, que sou adepto da teologia do pacto ou da aliança, não sou dispensacionalista, creio, como muitos, dos quais também pregam a mesma coisa que eu, que aquelas trevas que Gênesis 15 fala, na verdade é a sombra da cruz que Abraão está vendo sem entender. E mesmo sem entender, de acordo com a cultura que Abraão sabe da sua época, ele se regozija. Por quê? Porque ele entende que se Deus passou sozinho, significa que Deus está assumindo todo o risco, e não somente o risco, está sendo fiador da parte que o homem e a posteridade de Abraão poderia não cumprir. E é interessante, irmãos, que Deus, ele honra a sua palavra. E ele manda quem? Gálatas 4 diz assim, que Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E Deus manda o seu filho, que tem duas naturezas distintas. Ele é tanto homem como Deus. Ele é tão divino como homem. Por isso a Bíblia fala sobre essas duas naturezas de Cristo. Por isso que quando Deus leva o povo dele para o deserto, ele dá ordens específicas. E muitos desses utensílios são utensílios que mostravam e apontavam para a dupla natureza de Cristo. Quando diz assim, a arca da aliança tem que ser feita de madeira de acácia. Representando o que, pastor? A natureza humana de Cristo, mas banhada de ouro. Representando o que, pastor? A natureza divina de Cristo. Quando você vê, várias coisas apontavam para essa dupla natureza, a humana e a divina. Filipenses 2, a partir do 5 diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, observe como é que ele vai dizer, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Por quê? Porque todo homem, antes de qualquer coisa, é um servo. Ou ele é um servo dele mesmo e do diabo, ou ele é um servo de Deus. Tomando forma de homem, fazendo-se semelhante aos, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, foi obediente e até a morte, e morte de cruz. Por quê? Porque obediente até morte, morte de cruz. Porque nele Deus estava ali cumprindo
o que falou com Abraão em Gênesis 15. Estava cumprindo. Eu estou passando sozinho aqui. Se vocês quebrarem, eu pago. Se eu quebrar, eu pago. Em Jesus, o homem paga diante de Deus. E em Jesus, Deus mostra justiça diante dos homens. É por isso que em Jesus, você que quebrou o pacto, pode chegar perto de Deus com confiança, com ousadia, porque Jesus Cristo já pagou o preço pelo pacto que você quebrou e te dá livre acesso. É por isso que eu amo Hebreus 10, versículo 19, e eu sempre repito esse texto que diz: tendo, pois, ousadia, irmãos, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pela carne, ou seja, pelo véu. Por que pela carne? Porque quando Ele estava crucificado lá naquela cruz, e Ele estava ali açoitado, ferido, cravado com cravos em suas mãos e pés, Ele diz assim: tetelestai. Esse tetelestai no grego para o português representa está consumado. E a Bíblia diz que quando Ele declara está consumado, o que acontece? O véu. O que é o véu, pastor? Que faz a separação do lugar santíssimo para os outros lugares. É rasgado. Deus rasga e diz assim: agora não é pelo véu, agora é pelo meu filho, que pagou o preço pelo pacto que você quebrou, e eu aceitei o sacrifício dele em favor de você. Sabe o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é o que eu imagino que deva ter acontecido numa conversa entre Urias e Deus. Você sabe quem é Urias? Urias é o esposo de Batseba. Você sabe quem foi Batseba? Batseba foi aquela mulher que se deitou com Davi. Você sabe quem foi Davi? O maior rei de todos os tempos lá em Israel. E aquele homem, na época da guerra, ao invés dele sair com o exército, ele fica em casa. E um dia de tarde, ele sai da varanda do seu palácio. Lá de cima ele olha uma mulher bonita, nua, se banhando. O que acontece com Davi? Cobiça. O pecado que ninguém acha que vai ser julgado por ele. Porque quem pode condenar, acusar você de que você tem cobiça no seu coração? Ninguém. Mas todo pecado começa onde? Fruto do quê? Da cobiça. Que dá luz ao pecado. Diz que é aquela mulher ali. É Batseba, Senhor. Batseba? É casada? Sim, com teu servo Urias. Ah, com Urias. Chama. Aí chama. Ó, quero você hoje. E a Bíblia não diz que ela relutou, ela simplesmente foi. O relato da Bíblia diz assim: quando terminou a sua imundície, porque Deus chama isso de imundície, ela se deitou, se lavou, trocou de roupa, voltou para sua casa. Tempo depois, o que ela percebe? Está grávida. Manda dizer para o rei que eu estou grávida. Aí ele, sagaz, diz assim: manda chamar Urias, eu quero dar um presente para ele. Pois não, Senhor, te trouxe porque eu sei que você está trabalhando muito lá nas batalhas, para você ter um final de semana aqui com a sua senhora. Não, Senhor, de jeito nenhum. Tá os meus amigos lutando lá e eu vou aqui dormir com a minha mulher. Fracassou o plano de Davi. Aí ele embebeda Urias. Segundo plano, embebedar Urias, para que ele, dormindo, ache que teve alguma coisa com a esposa. Quando ele souber que a mulher está grávida e ganhou neném, ele vai pensar que foi dele. O que é que ele descobre? Que Urias não dormiu no quarto com a mulher.
que é que ele faz? Escreve uma carta e diz assim: ô Joabe, coloca Urias na pior frente de guerra aí. E depois tira ele, deixa ele sozinho para que ele morra. E a Bíblia diz que acontece exatamente isso. Não é assim? Agora imagine agora Urias chegando no céu. Aí Deus diz assim: Urias, pode entrar, por favor. Vamos conversar. Deus, o Senhor me permite falar algumas coisas para o Senhor? Permito, sim. O Senhor viu o que Davi fez? Vi. Fui fiel a ele. Honrei o teu reino e o reino dele. E olha o que esse cara fez comigo. Pegou a minha mulher. Além de tudo, ele é um voyeur, porque ele fica olhando a mulher dos outros. Dormiu com ela, engravidou ela. E me matou. O Senhor viu isso, Deus? Aí eu fico pensando, Deus, dizendo assim: eu vi. O que é que o Senhor vai fazer então com o Davi? O que é que você quer que eu faça com ele, Urias? O Senhor mate ele. Porque ele pecou. É digno de morte. E a tua palavra diz: a alma que pecar, essa morrerá. Vai matar ele, Deus? Deus já tinha mandado uma mensagem pelo profeta Natan. E o profeta Natan, quando ele confronta Davi, ele diz assim: Deus transpassou os teus pecados. Fruto disso vem o Salmo 103. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Vem o Salmo 51. Oh Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi escreve isso. Deus já tinha mandado o profeta Natan dizer: Deus traspassou. Sabe o que é traspassar? Não vai culpar você por isso que você fez. Pensou que coisa? Se coloca agora no lugar de Urias. E Deus olha para Urias e diz assim: não, eu vou deixar quieto, eu não vou fazer nada com Davi. Como você ficaria no lugar de Urias? Como você fica quando você é vítima, quando você é alvo de uma injustiça, e você vê que quem errou contra você, ao invés de se dar mal, está se dando muito bem? Como é que você fica? Porque não vem para cá dizer que você fica bem, porque você não fica bem. Você espera assim que a justiça seja feita. No fundo você fica assim: Deus, quebra o pé dele. Quebra, Senhor, agora. Visita ele agora. Mas com aquela visita assim, ó, redemoinho na casa dele agora, Deus. Você não tem força, você não tem coragem de dizer. Mas você, no fundo, pensa assim. Porque nós somos assim. Aí Deus diz: Urias, não vou fazer nada. Aí desculpe-me, mas eu imagino que Urias olhou para Deus e disse assim: isso é pior do que Davi. O Senhor coloca sujeira para debaixo do tapete. O que é que você quer então que eu faça, Urias? Você quer que eu mate Davi? Quero que o Senhor mate Davi. Não vou matar. Sabe por quê? Porque se eu matar Davi, eu vou ter que matar todo mundo. Por quê, Senhor? Porque todos pecaram. Romanos 3, isso. E destituídos estão da glória de Deus. É para passar o rodo, para passar na humanidade geral. Tudo bem, Deus. Então qual é a solução? A solução: o Senhor vai deixar isso passar batido? De jeito nenhum. Vai matar Davi? Também não. Qual é a solução? Eu mesmo vou pagar o preço pelo pacto quebrado. Toda vez que você peca, é o pacto que você fez com Deus, que você declara que está quebrado. Mas qual é o preço? Jesus morreu naquela cruz e Ele pagou o preço do pacto quebrado. Você está compreendendo como é que é? Não é que Deus é injusto, mas Deus, ao invés de lançar sobre você a punição, Ele prefere expiar você e lançar a punição que cairia sobre você naquele que nasceu 2.000 anos atrás e que hoje celebramos o seu nascimento, porque a Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. E por isso Isaías 53 diz: Ele levou sobre si nossas dores, nossos pecados levou sobre si. Por isso
Graças a Deus por Jesus Cristo, irmãos. Graças a Deus pelo Deus que não só faz pactos, mas o Deus que conserva os pactos e que paga o preço para que o pacto dele com você seja intacto e o pacto de você com ele também seja estabelecido. Deus enviou Jesus, por isso que ele passou sozinho por entre aqueles animais, dizendo: eu garanto, eu assumo, eu sou Deus, eu te sustento, eu te salvo, eu te levanto, eu sou Deus. E se você vem até mim, quem poderá arrebatá-los das minhas mãos? Porque você está seguro. Nas minhas mãos você está seguro. Você compreende isso? Graças a Deus. Porque Jesus é o perfeito dom de Deus para essa humanidade pecadora. Nele somos perdoados. Nele somos aceitos. Nele as contas com Deus estão acertadas. Você só pode estar aqui. E você que está me ouvindo pela Rádio Farol FM, só pode estar diante de Deus, porque em Cristo as suas contas foram acertadas. E Romanos 5:1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. É dessa paz que você precisa? É desse sustento que você precisa? É dessa certeza que você precisa? Aleluia, fique de pé. Vamos louvar o Senhor. Equipe de louvor.